Bom dia! Shalom! Glória a Deus! Mais uma vez, nós estamos encerrando mais uma semana. Sexta-feira, né? Chegou o final de semana. Eu espero que essa semana, tudo que você viu, tudo que você aprendeu aqui comigo tenha servido para te abençoar. E sexta-feira a gente sempre ora no final, ok? Então, antes de mais nada, eu quero te pedir para que você, se no final desse vídeo gostar, né, de tudo que você viu até aqui e gostar desse conteúdo e achar que isso abençoa a sua vida, então se inscreve no meu canal para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Eu tenho postado vídeo todos os dias. E curte, né, para eu saber que realmente o conteúdo foi relevante para você. E abençoa a vida de alguém que você ama. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela também seja abençoada, assim como você tem sido, ok? E bem, essa semana nós falamos muito sobre o tempo, né? A palavra de Deus nos ensinou muito essa semana sobre como aproveitar bem o tempo. A palavra diz que tudo tem um tempo determinado. Então, as coisas vão acontecer sempre no tempo certo. Uma plantação dá frutos no tempo certo, né? Uma planta, uma árvore frutífera ou até mesmo uma floreira, uma roseira vai dar seus frutos, suas rosas ali no tempo certo, né? E na nossa vida profissional, na nossa carreira também é assim. Quando você começa uma nova empresa, quando você começa a trabalhar num novo cargo, quando você abre a sua própria empresa aí, né? Tudo vai ter o seu fruto no tempo certo. Tem um tempo aí de amadurecimento para as coisas começarem a acontecer. E é importante que nós sejamos perseverantes para esperar o tempo certo das coisas. E enquanto isso, fazer aquilo que tem que ser feito quando tem que ser feito. Foi por isso que eu mostrei para vocês aí duas técnicas para que você possa aproveitar, gerenciar melhor o seu tempo, que foi fazer uma lista de todas as suas tarefas e atribuir uma pontuação para identificar o que realmente é prioritário, né? Você definiu o que é urgente, o que é importante, dando uma nota de 0 a 3, depois fazendo a soma disso, e aí estabelece um ranking, o que é mais urgente, o que é mais importante. E depois coloca isso dentro de um calendário semanal, para que você tenha a visão, para você nunca perder de vista aquilo que realmente é importante. E assim, quando aparecer algo que não é prioridade, você saber que não é o momento certo de fazer aquilo, e aí escolher fazer o que é necessário para que você obtenha bons resultados. E hoje, né, na verdade ontem à noite, quinta-feira é dia de célula, eu me reúno com os irmãos da igreja onde eu congrego, e foi um tempo muito precioso porque o irmão liberou uma palavra que queimou no meu coração, e essa palavra eu quero trazer para você hoje porque eu achei muito relevante. Nós estamos falando de carreira, né, de gerenciar bem o seu tempo para que você possa alcançar os seus objetivos profissionais e seus objetivos na sua vida, lógico. E a palavra que esse irmão liberou e que, né, o Espírito Santo tocou no meu coração que era isso, está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então veja bem, existem regras que nós precisamos seguir em tudo na nossa vida. E quando você fala da sua carreira, isso é extremamente relevante. Se você está em uma empresa, provavelmente existe um código de conduta para seguir. Existem regras, você precisa chegar no horário certo, cumprir a sua escala corretamente. Você precisa fazer o serviço da maneira correta, da maneira adequada, né? E se não tem algo que está escrito ali, bem explícito, existe isso de maneira prática, né? No dia a dia, nas conversas. Isso é chamado de uma regra tácita.
Uma regra tácita é aquela que não está escrita, mas faz parte dos costumes, então já se convencionou que funciona dessa maneira. Então, mesmo que não esteja escrito, ainda existe uma regra. E isso não é diferente também na vida com Deus. Uma coisa que é muito importante, que tocou muito no meu coração, porque na minha carreira eu já trabalhei em algumas empresas, em multinacionais, viajei para muitos países, tive contato com muitas pessoas. E uma coisa que eu percebi é que no mundo corporativo existe uma coisa muito ruim, que as pessoas realmente acreditam nisso, que diz que para uma pessoa ganhar, outra tem que perder. Que para uma pessoa crescer, outra tem que ser diminuída, né? Que para alguém subir, alguém tem que descer. E isso não é verdade. Isso não é verdade, e você vai perceber que quando alguém age dessa maneira, no final, cedo ou tarde, acaba dando alguma coisa errada. Então essa história de que para um ganhar, o outro tem que perder, na verdade é uma mentira que foi criada pelo diabo para enganar as pessoas e prejudicá-las. Nós não vivemos pelas regras do mundo. Nós vivemos de acordo com as regras de Deus. Existem regras no mundo, leis, por exemplo, que são diferentes daquelas que Deus estabeleceu. Existem. Nós temos a responsabilidade de respeitá-las, porque a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi levantada por Deus e que, portanto, nós temos que respeitar. Não significa que a gente tenha que concordar, mas o respeito é para todos. Agora, nosso modo de viver é de acordo com as regras de Deus. E as regras de Deus diz que você deve sempre falar a verdade, que você deve ser transparente, sincero, que você tem que honrar com a sua palavra. As regras de Deus diz que você tem que ser íntegro. As regras de Deus diz que todos devem ganhar. Você ganha e o outro lado ganha também, e assim todo mundo cresce junto. Então, se você colocar isso em prática, mesmo que num primeiro momento pareça que não vai funcionar, porque ao seu redor está cheio de pessoas que não jogam segundo essas regras, pode acreditar, cedo ou tarde, se você seguir essas regras, os princípios da palavra de Deus, você vai prosperar. As coisas vão dar certo para você. Por quê? Olha só, um pouquinho mais à frente nesse mesmo texto, diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, Deus, ele sempre vai ser fiel com a sua palavra, e ele sempre vai cumprir o que prometeu. Mesmo quando nós erramos, Deus é misericordioso, ele nos perdoa, ele está sempre de braços abertos, e ele não volta atrás com a sua palavra. Tá? Então, se você cometeu um erro, se você foi infiel de qualquer maneira, não importa como seja, e você reconheceu esse erro e confessou para Deus e se arrependeu e não voltou a cometer esse erro, o Senhor, ele vai perdoar e ele vai continuar sendo fiel com aquilo que ele te prometeu. Ele não vai falar: agora que você errou, eu não vou mais fazer o que eu prometi na sua vida, eu não vou mais te prosperar, eu não vou mais prosperar seus negócios, seu trabalho. Não, Deus não é assim. Ele permanece fiel à palavra dele, né? Porque ele não nega a si mesmo. E Deus, ele é fiel. E olha só, essa semana nós conversamos que tudo que a gente faz tem que ser para honra e glória de Deus. E nós também conversamos que Deus tem um propósito, ele tem um chamado para a sua vida. Nós estamos falando aqui de carreira e estamos vivendo um tempo de pandemia. Muitas empresas fecharam e muitas pessoas perderam o emprego. Então são tempos difíceis que nós estamos passando. Mas a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, no versículo 28, o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então observa aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está seguindo um propósito, se você tem revelação da vontade de Deus para você, e todas as coisas cooperam para o seu bem, e quando diz aqui todas, é todas, não é só as coisas boas, não é só quando tudo dá certo, não é só quando tudo está indo bem, é todas as coisas. Ou seja, quando você perde o seu emprego, quando você é injustiçado no trabalho, quando alguma coisa dá errada, essas coisas também cooperam para o seu bem. E por isso é importante ser grato. Ser grato sempre, por tudo. Principalmente quando as coisas não vão bem. Porque se tudo coopera para o seu bem, então nada é realmente ruim. Porque Deus vai pegar essa situação e vai transformar em uma coisa boa na sua vida. E hoje, a meditação que eu gostaria de deixar para você é tempo de ser grato. Pelo que você é grato. Você está vivo, você está aqui vendo esse vídeo, né? Significa que você tem acesso aí a um celular, tablet ou computador, mesmo que não seja seu, possa ser emprestado, mas você tem acesso. Então isso é algo para agradecer. Você tem acesso à internet, você está vivo, está viva. Isso por si só é motivo de glória, é motivo de gratidão. Então, busque algo pelo que agradecer, principalmente nas circunstâncias ruins, porque tudo coopera para o seu bem. Então não existe nada realmente ruim. Pelo que você é grato, é tempo de agradecer. Tenha um final de semana muito abençoado. Um beijo no seu coração e até segunda-feira.